Que a paz do Senhor seja convosco, aqui neste lugar. Já oramos, já louvamos, já cantamos, já exprimimos as nossas almas perante o Senhor Deus e agora vamos nos preparar para ouvir a sua voz. O livro do Apocalipse de João, capítulo 1. Apocalipse de João, capítulo 1, e eu quero trabalhar convosco dos versos 1 ao 3 e pensar convosco acerca de que livro é este. Que livro é este? Nós estamos no segundo estudo acerca deste livro, já iniciámos a outra semana e já vimos algumas coisas acerca do contexto do povo de Israel, do contexto daquele povo lá na Ásia Menor, da província da Ásia Menor, onde é hoje atualmente a Turquia. Nós vimos também o propósito com que João escreveu este livro, como é que ele foi escrito, que estilo literário é que João utilizou e porquê que ele utilizou este estilo literário, para que não fosse conhecido dos romanos, porque o povo estava sendo perseguido. E agora vamos entrar mais propriamente no livro. Que livro é este? Apocalipse, capítulo 1, dos versos 1 ao 3, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Que livro é este? Eu queria, antes de entrar nestes 3 versos, que muito nos vão revelar a nós, e são os versos-chave deste livro. Antes eu queria dizer algo. Embora o Apocalipse seja um livro muito especial, muitos que iniciam a sua leitura, eles logo vão conceber ideias erradas acerca do seu conteúdo. Você lembra-se que eu falei a semana passada das 2 faixas, os obcecados pelo livro e os indiferentes ao livro. Aqueles que fazem das coisas, das histórias do livro, a sua previsão de futuro, e aqueles que não querem saber nada do livro, porque é um livro assustador. Lendo este livro a frio, eu já tive a oportunidade de o ler várias vezes, é assustador, é tenebroso. Isto é um filme, é um puro filme de terror científico. Parece o filme dos aliens. Mas à medida que o Espírito Santo nos vai trabalhando no nosso coração, nós vamos nos deliciando com este livro. Isto para dizer que o próprio Lutero, o grande reformador, ele, quando se desliga da Igreja Católica, só havia a Bíblia no latim, chamada a Vulgata Latina. Essa Bíblia, como é lógico, ninguém percebia nada do latim, nem mesmo os padres. Eles falavam a Bíblia de cor, eles declamavam a Bíblia de cor em latim, mas eles não sequer sabiam o que estavam falando. E Lutero empreendeu, no ano de 1522, a primeira tradução da Bíblia em latim para a língua alemã. Com isso, ele queria dar a Bíblia ao povo. Ele queria dar a palavra de Deus ao conhecimento do povo, não em latim, mas na sua própria língua materna. E quando ele chega a este livro, ele escreveu lá no seu prefácio que Lutero pensou que este livro não era canónico. Ele pensou que este livro não era apostólico, por causa da confusão que faz a leitura do livro, o amedrontamento que faz a alma. E ele escreveu algo assim, no prefácio da Bíblia que ele traduziu, isto em 1522. Sobre este livro do Apocalipse de João, deixo a cada um livre para adotar a sua própria ideia. Ou seja, eu não tenho ideia nenhuma do livro, cada um pensa aquilo que ele quiser. Não aproveito mais do que uma coisa neste livro, e isto me faz crer que o Apocalipse não é apostólico. Ele escreveu isto na sua primeira edição, em 1522, na Bíblia traduzida para o alemão. 23 anos depois, graças a Deus,
que ele lança a segunda edição dessa mesma Bíblia, e ele no prefácio, ele vai mudar de ideia e diz o seguinte, abre aspas, podemos tirar proveito deste livro e fazer bom uso dele. Cristo está junto dos seus santos e no fim conquista a vitória. Graças a Deus porque ele conseguiu captar o espírito do livro do Apocalipse. Não como um indiferente, não como olhando como uma história de ficção científica, mas para o lado do terror, mas agora olhando realmente o espírito do Apocalipse, que é Cristo está junto a nós, Cristo venceu e nós venceremos com Ele. Nós conquistaremos a mesma vitória que Ele conquistou, nós a conquistaremos. Novamente eu reafirmo, para aqueles mais céticos, é verdade. Se você for começar a leitura deste livro sem bases contextuais, você vai se assustar, você vai temer, você vai entrar em pavor, você vai dizer, mas que Deus é este? Que mundo vai ser aquele que eu vou viver? Ou ninguém sabe se eu chegarei a esta altura. Mas, quando o Apocalipse não é ignorado, ele é vítima de abusos. E os maiores abusos são aqueles em que se tentam associar os desastres naturais aos eventos da história, os tsunamis, os terremotos, as guerras, os grandes ditadores. Aqueles que abusam deste livro, eles incluem esses eventos naturais, ou as catástrofes naturais, ou esses eventos históricos, ao contexto do livro, que está mal, está errado. O livro não tem nada a ver com isso, o livro não fala nada disso. Não era isto que os cristãos do primeiro século pensavam quando ouviam o Apocalipse de João. Mais à frente, eu já disse uma vez, mas eu vou ainda afirmar, vou afirmar agora e mais à frente vou afirmar, o livro do Apocalipse é nada mais, nada menos do que o Antigo Testamento. Quando os cristãos do primeiro século ouviam estas histórias destes dragões e serpentes com 10 cabeças, 7 chifres e outras coisas, eles lembravam-se do Antigo Testamento. Eles lembravam-se da lei de Moisés, eles lembravam-se dos profetas, tudo aquilo que foi falado lá atrás, eles se recordavam, mas agora com um novo espírito, um espírito de esperança, um espírito de confiança. E este, meus amados irmãos, deve ser também o nosso pensamento e o nosso sentimento quando nós iniciamos a leitura do Apocalipse. Mas para que o Apocalipse possa sossegar a nossa alma e não amedrontar, nós temos que, em primeiro lugar, tentar compreender a sua leitura. Como é que eu vou ler? Como é que eu vou olhar para esta besta que sai do mar? Esta besta que sobe da terra, 7 cabeças, 10 chifres? Como é que eu vou olhar para isto? Isto é que nós vamos aprender ao longo deste estudo do livro do Apocalipse que estamos a iniciar agora. Para que você compreenda como é que se lê o Apocalipse, nós temos que lembrar como é que os missionários, aqueles que são chamados para missionários, eles enfrentam a ida para uma terra estrangeira. Eles saem dos seus países natais e vão para uma terra que não conhecem, para um povo que nunca ouviram falar, para uma língua que desconhecem e não compreendem. Então a primeira atitude que esse missionário tem que ter é, primeiro, saber o contexto histórico do país para onde vai, conhecer a cultura do povo e, principalmente, saber a linguagem, porque não vale a pena ir, por exemplo, para a França falar inglês ou espanhol. Eu tenho que aprender a falar francês. Se eu for para a Inglaterra, eu tenho que aprender a falar inglês. Porquê? Para que eu me possa comunicar com o povo que me vai ouvir. Até aqui você está a apanhar. Então o Apocalipse é igual. Eu tenho que saber o contexto do Apocalipse, a cultura do povo do Apocalipse, ou quando ele foi escrito, e este estilo de linguagem que João introduziu neste livro. Como eu disse, para termos bons resultados, tanto aquele que vai para fora, vai emigrar, ou para termos bons resultados para aquele que vai iniciar uma leitura, é necessário primeiro conhecer a linguagem e depois conhecer a cultura do povo para que este livro foi destinado.
O Apocalipse, meus amados irmãos, é como eu iniciar uma viagem a uma terra estrangeira. É assim que eu olho para o Apocalipse. E é assim que o Apocalipse fala comigo. Além do estilo, da linguagem, da cultura, é também indispensável, agora quero que você preste atenção, porque se você não apanha estas primeiras mensagens, você dificilmente vai entrar no espírito do livro. Você dificilmente vai encarnar o Apocalipse. Então, além da linguagem e da cultura do povo para que o livro foi endereçado, é indispensável que eu entenda primeiro o propósito do livro. Para que é que Deus enviou este livro a João? Para que é que Deus incluiu o Apocalipse no cânon sagrado? E a grande pergunta é: que livro é este? Ao fim de ler a minha Bíblia toda, um sonho, um paraíso, chega um filme de ficção científica de terror. Qual foi o propósito? Que livro é este que está aqui? Porquê é que ele foi incluído? É isso que temos que entender. Como é que eu vou ler? E principalmente, melhor ainda, hoje, em pleno século XXI, que utilidade se este livro foi endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor, como está escrito aí no verso 11, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, são tudo igrejas da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Se eu for interessado para aquelas igrejas, o que é que eu vou aproveitar hoje no meu presente? O que é que ele vai me falar? O que é que ele me vai dizer? O que é que ele me vai ensinar? E temos que entender 3 pontos principais. Em primeiro lugar, o Apocalipse é sobre uma pessoa. O Apocalipse não tem nada a ver com eventos históricos futuros. O Apocalipse não tem nada a ver com catástrofes. O Apocalipse não tem nada a ver com guerras, nem com países a dominarem outros países, ditadores que dominam o povo. O Apocalipse não tem nada a ver com isso. O Apocalipse é sobre uma pessoa. E nós aí vemos nas 3 primeiras palavras do verso 1. Quem é essa pessoa? Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Se eu for falar agora no grego, você vai ver qual é quem é o protagonista deste livro Apocalipse. No grego diz assim: Apocalipsis Iosou Cristo. Ou seja, revelação de Jesus Cristo. Melhor ainda, para que você entenda, ele é Cristo se revelando a si mesmo, como se de uma autobiografia se tratasse. Cristo está falando nos 22 capítulos do livro do Apocalipse dele mesmo. Não é de eventos históricos. Não é de acontecimentos. Não tem nada a ver com eras, com datas, com a Idade Média, a Idade das Trevas. Não tem nada a ver com isso. Jesus está falando dele. Dele mesmo. Se não for assim, os 4 evangelhos falam de Jesus. Falam assim. Falam de Jesus como um homem, falam daquilo que ele falou, falam daquilo que ele fez, os 4 evangelhos falam da vida que ele viveu enquanto homem aqui na terra. Mas agora, o Apocalipse vai falar do Cristo vitorioso, o Cristo que venceu, o Cristo que conquistou o nome sobre todo o nome, o Cristo que tem um nome ao qual todo o joelho se dobra e se irá dobrar. É desse Cristo que o Apocalipse fala. É do Cristo vitorioso, glorificado. Você repara, nos Evangelhos nós vemos as atitudes de Jesus como homem, embora ele fosse Deus. Embora ele tomasse atitudes de homem, mas com poder e unção divina. O livro de Atos, nós analisamos e vemos o alastramento da Igreja de Cristo. A progressão da igreja, como é que a igreja começou? As cartas servem para corrigir os erros de percurso da igreja. E agora, se não houvesse o Apocalipse? Se a Bíblia ficasse só na carta de Judas, como é que eu ficava? Como é que é o fim da história? Imagine que você está vendo um filme e acaba-se a luz quando faltar 5 minutos para o final. Você não viu o fim do filme. Você compreendeu alguma coisa do filme? Não.
Então o livro do Apocalipse é o final da história. É o clímax de tudo aquilo que aconteceu e porquê é que aquilo iria acontecer. Se nós olharmos ao nosso redor, se nós olharmos para a nossa vida hoje e tentarmos enquadrar a nossa vida com o livro do Apocalipse, nós vamos ter a impressão que nada mudou. A igreja continua a alastrar, Cristo já não está entre nós, a igreja continua a alastrar, as cartas cada vez mais se sentem necessárias, porque cada vez mais há erros de percurso da igreja, cada vez mais há mais falsas doutrinas, há mais maus ensinamentos, falsos ensinamentos, pessoas que se convertem, mas que se perdem por causa daquilo que estão aprendendo. Portanto, nada mudou. As cartas cada vez mais, não só as cartas paulinas, as cartas dos apóstolos, cada vez mais são necessárias para a igreja. Desde o primeiro século até hoje, o mundo não mudou. Não foi o cristianismo que veio mudar o mundo não mudou. Antes, pelo contrário, vai de mal é pior. As pessoas estão mais gananciosas, as pessoas estão mais mentirosas, as pessoas estão mais maldosas, as pessoas estão mais voltadas só para si mesmo, só com o seu umbigo. Portanto, se nós olharmos para o primeiro século, que foi o tempo que João escreveu este livro, e se olharmos para hoje, facilmente nós vamos dizer, o mundo está pior. Então surge a pergunta de todo bom cristão: se o mundo está pior, será que Jesus falhou na sua obra? Pense comigo, não é uma pergunta lógica. Não era lógico eu dizer assim: Cristo veio para salvar homens e mulheres, Cristo veio instituir a sua igreja, a sua noiva, então é lógico que isto tinha que mudar alguma coisa. Mas isto não mudou. Está pior ainda. Então, será que Cristo falhou na sua obra? Para responder a essa pergunta é que surge o Apocalipse. Para responder a essa pergunta, se Jesus falhou ou não, é que surge o final da história. A nossa história. Este livro revela como Cristo se relaciona com todos os acontecimentos dos tempos do fim. Agora entenda uma coisa, por favor. Nós já tivemos aqui uma sessão de estudos acerca de Mateus 24 e 25, que é o final dos tempos. E nós reparamos e aprendemos que o final dos tempos, falado por Jesus lá, ele se iria inaugurar na hora em que ele ascendesse aos céus. O final dos tempos que o livro do Apocalipse fala, ele fala a partir de quando Cristo ascendeu aos céus, no fim de ressuscitar, andou 40 dias ainda com os seus discípulos, e quando ele ascendeu aos céus, deu-se o início de uma nova era, a era do fim dos tempos. Pastor, quando é que isso acaba? Quando ele vier. Portanto, desde que ele, há 2000 anos atrás, que ele ascendeu aos céus, até que quando ele vier, que nós não sabemos, nós estamos vivendo no fim dos tempos. O Apocalipse fala do fim dos tempos. Pois bem, sendo assim, se o Apocalipse fala do fim dos tempos, foi inaugurado na ascensão de Cristo, até à hora que ele vem, na segunda vez, nas nuvens, recebendo o seu povo, a sua igreja, a sua noiva, como é que eu posso então observar os eventos da história, as guerras, o holocausto nazi, os terremotos, os tsunamis, as catástrofes naturais, a Amazónia a arder, milhares de pessoas numa cheia lá, agora há pouco tempo na China, salvo erro, que morreram? Como é que eu posso olhar para isso? Com que olhos é que eu vou olhar para isso? Como é que eu posso olhar para esses eventos que ocorrerão entre o período que foi inaugurado e o período que irá findar, através do livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é como uma lente. O livro do Apocalipse é como uns óculos que eu não vejo nada, mas eu, quando meto os óculos, eu começo a ver, eu começo a observar, eu começo a perceber. Então o livro do Apocalipse é como os meus óculos
que eu utilizo para ler e eu vou entender a minha vida à luz do Cristo vitorioso. Não percebi, pastor? O livro do Apocalipse é um livro de esperança. Pastor, mas eu estou sofrendo. Pastor, a minha vida vai de mal a pior. Mas é aqui. É aqui. Mas o final da sua vida não é aqui. Isto aqui é somente uma passagem. Você aqui pode sofrer, mas à luz do Cristo vitorioso você vai vencer também. Da mesma maneira que Ele conquistou a sua glória no trono do Pai, à direita do Pai, você vai conquistar também. É assim que nós temos que perceber o Apocalipse e não ficarmos assustados ou ficarmos amedrontados. Então, a julgar pelas primeiras palavras do livro, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Olhando para estas primeiras palavras, claramente, nós vemos que este livro não é sobre catástrofes, este livro não é sobre segredos enigmáticos do futuro histórico, este livro não é o livro dos segredos, como lá o Nicolas Cage faz para descobrir aquilo, é só enigmas dos maçons. Não, este livro não é nada disto. Este livro é sobre Jesus. Este livro é sobre Jesus Cristo vitorioso, aquele que venceu e aquele que vencerá. Mas em segundo lugar, este livro é sobre uma pessoa, Jesus Cristo, mas qual é o propósito do livro? Nós já percebemos que é sobre Cristo que o livro fala, mas qual é o propósito? O propósito está aí na segunda parte do verso 1, que diz: revelação de Jesus Cristo, vírgula, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então aí o verbo mostrar diz que Deus lhe deu para mostrar. Esse verbo mostrar é como que Deus está a expor diante de nós o futuro da história à luz do seu próprio propósito. Deus tem um propósito? Tem. Deus não faz nada ao caso. E quando nós chegarmos ao capítulo 13, 14, nós vamos falar nos 7 selos. E se eu lhe disser que os 7 selos é como se você fizer um testamento hoje? Você está prestes a morrer ou antes da sua morte? Você elabora um testamento. E esse testamento só é válido quando estiver autenticado pelo notário ou por uma entidade de especialidade no assunto. Sim ou não? Esse testamento, quando você morrer, ele vai ser aberto e lido. E tudo aquilo que lá estiver é o seu propósito, é o propósito após a sua morte. Você está entendendo? Os 7 selos é igual. Quando João diz, viu o rolo na mão direita de Deus, esse rolo expressa o testamento de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. E está selado com 7 selos. Porquê 7 selos? Porque no tempo da Roma Antiga e da Grécia Antiga, qualquer rolo, para ser válido, ele era selado com 7 selos. Portanto, não é nada de fantasmagórico. Não é nada do selo isto e do selo aquilo, não. O rolo vai ser desselado, porque vai ser desselado a vontade de Deus e vai ser espampanado ao mundo qual é o propósito da vontade de Deus. Amém, igreja? Está a perceber agora que não é nada de assustador? Tudo tem uma lógica. Então, este mostrar é Deus a expor diante de nós o futuro da história à luz do propósito de Deus. Também é para mostrar a vitória de Cristo na consumação dos tempos. Porque aqueles que dizem que Cristo falhou, eles vão ficar calados. Porque eu costumo dizer em termos de brincadeira, muitas vezes, se no fim, quando Deus fizer as contas, a conta der prejuízo ou tiver negativa, ainda assim Deus tem lucro na sua glória. Porquê? Porque Cristo vence na consumação dos tempos. Todo mundo, todo olho verá, todo mundo ouvirá. Não é como estão aí agora filmes aí no YouTube e na internet que estão
pessoas a jantar e desaparecem pessoas, ficam outras. Não, isto não é assim. Todo o olho verá. Desde o nascente ao poente, do norte ao sul. Todo o mundo, como é que vai ser, não sei, mas todo o mundo verá. Todo o mundo verá. Para mostrar também a salvação de Deus aos pecadores arrependidos. Esse é o propósito do Apocalipse. Também para mostrar a condução da igreja no meio das dificuldades, porque este livro foi escrito para um povo que estava sofrendo perseguições e fortes perseguições. E por fim, Deus a mostrar o julgamento dos ímpios através das mazelas dos tempos do fim. O que é isto, pastor? Os ímpios estão sendo julgados com estas catástrofes. Os ímpios estão sendo julgados com esses eventos históricos. Você não pense que vai haver um julgamento final. É certo que vai haver um julgamento final, mas aquilo que o livro nos quer fazer passar é muito naquele sentido de que não é bem assim, mas pronto, eu vou utilizar esse provérbio: cá se faz, cá se paga. Ou seja, muitos dos ímpios, quando Jesus diz, pelas suas palavras já estão condenados, muitos dos ímpios já estão a ser julgados hoje. É isso que Deus quer mostrar. O Apocalipse não foi, então, escrito para protagonizar personagens nem inventos da história. Isso são invenções, isso são abusos quanto à interpretação deste livro. Este livro foi escrito para nos mostrar o Cristo glorioso, controlando tudo ainda antes da sua chegada. Ele está controlando. Ele não deixou o mundo ao Deus dará. Ele não deixou, agora pronto, já morri, já ressuscitei, já ascendi, agora cada um que se vire. Não. Ele está controlando com um punho forte, com mão forte. Tudo aquilo que se está passando está debaixo do controle dele. E a quem foi mostrado isto? Está aí. Aos seus servos. Quem são os seus servos? Você e eu. Este livro é para nós. Este livro não foi só para o povo de Israel. Aliás, que ele nem foi escrito para o povo de Israel. Ele foi escrito às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas havia lá cristãos. Havia lá servos. Este livro foi escrito a eles. Mas você e eu hoje também somos servos. Você e eu hoje também estamos aprendendo qual é o propósito de Deus para a sua e para a minha vida e para o mundo onde você vive. Para o mundo onde você vive. Quando os servos veem isto, quando é mostrado isto aos servos, qual é a reação dos servos? Qual é a atitude dos servos de Cristo? Ficarem esperançosos. Por que é que eu fico esperançoso? Porque eu passo a ter conhecimento da glória de Cristo, da vitória que Cristo alcançou quando Ele subiu aos céus e foi glorificado e foi-lhe dado o trono ao lado direito do Pai. Isso nos traz esperança. É essa esperança que o mundo não entende. É essa esperança que não é uma esperança exterior, é uma esperança interior. Embora eu esteja com chagas de cancro, embora eu esteja numa cama de hospital entrevado, embora eu esteja paraplégico numa cama, eu sei que um dia isso vai acabar. E um dia vou ver o meu Deus. E um dia vou ver face a face o meu Cristo. Um dia vou-lhe poder tocar no rosto. Isso me traz esperança interior. Foi para isso que o livro foi escrito e não para outra coisa. Pelo contrário, os ignorantes, eles choram de desespero. Vem aí um dragão, vem uma serpente que vai comer a gente todos. Claro que eles choram de desespero. Sabe porquê que eles choram de desespero? Porque eles não estão incluídos na classe dos santos. Porque eles não conhecem o Cristo glorificado. Porque eles não conhecem o Cristo que venceu, que conquistou a sua glória. Este livro serve também para mostrar a soberania de Deus na condução da história. Porquê? Como é que você chegou a essa conclusão? Porque na sequência diz, verso 1, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. São coisas que vão acontecer.
São coisas que precisam acontecer. Porquê? Porque Ele está no controle, Ele programou tudo, está no propósito dEle, é um decreto de Deus. Então não é as coisas que acontecem, não é ao sabor da história, não é ao sabor das alterações climáticas, não é ao sabor de nada daquilo que nós possamos fazer. As coisas estão acontecendo porque é decreto dEle, está no controle dEle, precisam de acontecer. Não é obra do acaso. Tudo tem uma dose certa. Tudo está dosado. Você está entendendo, amada igreja? Eu espero que você lá em casa esteja também entendendo, porque isto é muito importante para nós. A minha alegria subiu de nível. Num dos períodos que eu considero um dos períodos mais negros da história da minha vida. E eu disse, mas que maravilha! Até eu posso sofrer o que sofrer aqui, que não há problema nenhum. Por isso é que Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Mas não é o Cristo abjeto. Não, é o Cristo vitorioso. É o Cristo que está sentado no trono de Deus. A minha vida é nele. E se eu morrer, maravilha, fico livre disto para sempre, o mais rapidamente possível. Você está entendendo agora? Até parece que Paulo tinha lido o Apocalipse de João. Até parece. Mas a pergunta grande é, pastor, tudo bem, eu já entendi, mas era necessário Deus ser tão cruel? Era necessário ser desta forma? Um avião cair, morre 300 pessoas, se calhar 40 ou 50 crianças. Veio um tsunami, um terremoto, arrasa cidades inteiras, santos e ímpios, vai tudo junto no mesmo pacote. Era necessário esta dose de crueldade? Ao longo do estudo, nós vamos entender. Não hoje. Ao longo destes 22 capítulos, nós vamos perceber o porquê que Deus fez assim. Assim eu espero que Deus ilumine os nossos corações com o seu Santo Espírito e que nós entendamos isso com clareza nas nossas mentes. Mas o livro não tem somente o propósito de revelar a soberania de Deus. O Deus está no controle. O Deus está no comando com o seu punho de ferro. Ele também tem o propósito de mostrar o poder salvífico de Deus. Porque Deus é o único que salva. Não existe mais nenhum Deus que salve. Não existe mais nenhum Deus que perdoa pecados. Não existe mais nenhum Deus que aceite um inimigo no seio da sua família. Que o faça assentar esse inimigo no seu trono, ao seu lado, juntamente com o seu filho. Que lhe dê uma coroa de glória. Que o faça co-herdeiro dos céus com o seu filho. Não existe mais nenhum Deus, só existe este. É este o Deus do Apocalipse. É este o Criador dos céus e da terra. Mas como é que é assim em breve? Continuamos a ler. Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Mas como em breve? Já passaram 2000 anos. Não vi nada de breve. Nós precisamos de entender algo muito importante quando nós queremos conhecer a Deus através da Bíblia. Porque a nossa mania é nós queremos dar lógica às coisas. E quando os estudiosos do Apocalipse, lá os agentes do Armageddon, do final da batalha final, esses agentezinhos, eles começam a decifrar os números. 1000 anos, 7 dias, 1260 dias, os 144 mil, eles começam tentando decifrar a numerologia do livro do Apocalipse. Só que a gente esquece de uma coisa. É que o breve de Deus, quando ele diz em breve, ele não é para medir espaços de tempo curtos ou longos. Porque o próprio Pedro diz lá em 1 Pedro 3,8 que para Deus um dia é como 1000 anos para Deus é como um dia. Portanto, nós não conseguimos medir o tempo de Deus. Nós não conseguimos saber se o dia de Deus tem 24 horas, se ele tem 1000 anos.
Não consigo se perceber. Então, eu não posso atrever a tentar descortinar a numerologia do Apocalipse, porque eu vou cair em erro. Eu vou ficar baralhado. É por esta razão que eu disse que é muito complicado e é muito perigoso tomar à letra a numerologia do Apocalipse. Porquê? Porque eles são apenas símbolos para expressar uma medida de tempo que nós não podemos definir. Você está a entender agora? A minha igreja ainda me está a apanhar. Mas esta expressão breve tem um significado para nós cristãos. É, pastor, quando é que é o breve? Não sei. Esta expressão breve serve para advertir. Olha que o tempo está próximo. É a qualquer altura. É a qualquer hora. Pode ser daqui a 100 anos, como pode ser daqui a 1 minuto. Portanto, esta expressão em breve deve acontecer, ele deve me manter em estado de alerta. Eu estou à espera. Quando? Não sei, mas estou à espera. Olha o que é que Paulo diz em Romanos 13, verso 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que é que Paulo estava aqui dizendo? Paulo parece que está-nos a dizer que nós estamos atravessando a madrugada do sofrimento. Vai alta à noite, estamos na madrugada. Mas a seguir à madrugada vem o quê, amado irmão? Vem o dia. A seguir à madrugada vem a aurora. Então nós estamos passando agora na madrugada do sofrimento. Na madrugada de todas as coisas, mas sabendo e esperando que um dia, o dia vai vir. Há uma hora que o dia vai ter que vir. E essa hora será a hora gloriosa em que o nosso Salvador virá. Não sentado num cavalo branco, como dizem, mas virá de uma outra forma que nós iremos estudar. Amém, igreja? É com esta ideia, e por causa desta ideia, nós não devemos estar contando o tempo que nos falta, porque nos vai baralhar, vai nos prejudicar, vai nos tirar o foco do livro do Apocalipse. Nós devemos estar sempre preparados para nos encontrarmos com Ele. Resumindo, o livro do Apocalipse nos ensina a viver a nossa vida em estado de alerta. Em estado de alerta. Muitas vezes você vê aí no Instituto de Meteorologia, estamos em estado de alerta laranja, alerta verde, alerta amarelo. O que é isso? Pode vir a tempestade como pode não vir, mas você está preparado. Hoje está em estado de vermelho, alerta vermelho quanto aos incêndios. Ele pode arder como pode não arder, mas você tem que estar preparado. E o livro do Apocalipse nos faz isto. Ou nos deveria fazer isto, é deixar-nos preparados, deixar-nos em estado de alerta. Como é que nós devemos viver então enquanto o fim não chega? Pastor, me ensina a viver enquanto o fim não chega. Devemos viver sabendo que o soberano Deus tem o controle sobre a história e sobre o mundo. Temos que viver estes últimos dias sabendo que o soberano Deus, independentemente daquilo que nós possamos estar vivendo, Ele está no controle. Está debaixo de um projeto, está debaixo de um propósito. Mas em terceiro lugar, Ele não é só sobre uma pessoa, o livro. Ele tem um propósito, que é o decreto de Deus, é por vontade soberana e expressa de Deus, mas ele também segue um procedimento. E agora queria dar aqui um facto curioso. O livro do Apocalipse segue um procedimento. Olha o verso 1. Vamos ler novamente. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que Ele enviado por intermédio do seu anjo. Então, o livro do Apocalipse foi Deus que lhe deu, olha aí, que Deus lhe deu. Este livro foi Deus que lhe deu a João, mas por intermédio do seu anjo. O modo como Deus
o modo de Deus para tornar o Apocalipse conhecido de João e das igrejas, 7 igrejas, e nós hoje, foi pela mediação de um anjo. Não foi o próprio Deus, como muitas vezes você ouve falar aí. Não foi um arrebatamento de João ao céu, não. O livro do Apocalipse foi dado por intermédio de um anjo a João. Não é nada anormal, porque nós lá atrás, no Antigo Testamento, e mesmo no livro de Atos, vemos anjos aparecer a Pedro, vemos anjos aparecer a Moisés, vemos anjos aparecer a Noé, vemos anjos aparecer a Abraão, a Ló, por aí fora. Portanto, não é anormal que alguma palavra de Deus chegue até nós através de um anjo. Eu não acredito que isso possa voltar a acontecer hoje, porque o cânon está fechado, a revelação está fechada. Mas se tiver que acontecer, acontece. Porque Ele é soberano. Agora, não é anormal que o livro chegue a João através de um anjo. Porque anjos na Bíblia, muitos falaram diretamente e indiretamente. Como assim diretamente? Por exemplo, quem entregou a lei a Moisés lá no Monte Sinai? Foi um anjo. O anjo entregou a lei a Moisés, porque Moisés não podia estar face a face com Deus. Ninguém consegue ver a glória de Deus, só um dia. Agora, quem entrega a lei a Moisés foi um anjo, e Moisés, por sua vez, entrega a lei ao povo. Portanto, o anjo falou indiretamente com o povo através de Moisés. Mas vemos muitas vezes os anjos falarem diretamente. No caso de Pedro. Pedro estava lá deitado e é chamado a uma terra, eu não lembro a terra, sei que era na casa do Cornélio, e ele disse: não, senhor, eu não vou, um judeu que é judeu não entra na casa dos infiéis, e muito menos come com eles. Então um anjo enviou um lençol à terra com vários animais, e a voz disse: Pedro, levanta-te, mata e come. E só a terceira vez é que Pedro percebeu qual era a mensagem que o anjo estava dando através dos animais. É porque a palavra de Deus chegou tanto aos judeus como aos ímpios, como aos gentios. Portanto, aí o anjo falou diretamente com Pedro. Portanto, não é anormal que o anjo tivesse falado com João. Aliás, mais à frente, depois falar no anjo outra vez, que ele quis adorar o anjo e ele disse: não faças isso, porque eu sou igual a ti. Não interessa, a gente vai estudar sobre isso. Mas, qual foi o procedimento que Deus usou para entregar o livro do Apocalipse aos seus servos, aos santos, aos cristãos? 4 formas de estilo diferentes. E agora repare. Se você fizer aqui uma marca, até à carta de Judas, todos os livros para trás, eles foram dados através de uma destas 4 formas. Ou revelação, ou profecia, ou visão, ou carta. Todos estes livros para trás, uma destas, há uns que foram por revelação, há outros que foram por visão, por exemplo, o livro do Daniel, há outros que foi por profecia, o caso dos profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias, por aí fora. E depois temos as cartas, por exemplo, as cartas paulinas e as cartas dos apóstolos. Portanto, todos os outros livros só tiveram praticamente um estilo de entrega da vontade de Deus. Este livro engloba os 4 estilos. Este livro engloba revelação, este livro engloba profecia, este livro engloba visão e este livro engloba carta. Ele foi entregue pelos 4 estilos diferentes das formas como Deus dá a sua palavra. Veja, verso 1, revelação. E assim, verso 1, revelação de Jesus Cristo. Mas esta revelação, olhe para mim e preste atenção. Agora vamos falar da mistura entre profecia e revelação que existe aí. Esta revelação não é no sentido de prever o futuro. Porque nós já vimos que o livro trata de uma pessoa. O livro fala de uma pessoa. Portanto, este livro está falando de alguém e não de prever o futuro. Mas de entender
esta revelação é para nós entendermos, olha agora, vai causar assim uma certa confusão, entendermos o que se observa, mas que não se vê. Mas eu não entendi, eu vou-lhe dizer outra vez. Observar e ver são coisas completamente diferentes. Você entra em casa e vê a mesa da cozinha, sim ou não? Mas você não a observa. Porque se você observar a mesa, você vai ver lasquinhas, vai ver um bocadinho de sujidade. Você está entendendo? Portanto, há coisas que se vê, mas que não se observam. E há coisas que se observam, mas não se vêem. Este livro é para nós entendermos o que observamos, mas que não vemos. Porquê que eu digo isto? Porque nós observamos a nossa vida, desde que nos levantamos até que nos deitamos. Mas a única coisa que nós não vemos é os propósitos da nossa vida. Para que é que estamos aqui? Para que é que nós estamos vivos? Para que é que Deus nos colocou aqui? Isso a gente não consegue ver. Mas nós observamos a nossa vida. No nosso trabalho, na nossa casa, na escola, com os amigos, na igreja. Nós observamos tudo aquilo que nos acontece. Mas a única coisa que nós não vemos é o propósito para o qual nós estamos vivos. Por isso, nós não devemos ler este livro para sabermos o que virá. Nós devemos ler este livro para perceber, para ver que as coisas não são como parecem ser. João, veja aí no final do verso 2. O qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. João viu o propósito da vida, mas nós não o vemos. Mas nós podemos o perceber através da leitura e da análise deste livro, o propósito da nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida ou na nossa vida. Nós podemos perceber aí, mas nós não o vamos ver. Mas João viu o propósito da vida. Mas bom, isso ainda não é para agora. Novamente, por mais que pareça aquilo que nós observamos, que Jesus falhou, porque pensa comigo, eu observo um mundo hoje, em pleno século XXI, está deteriorado. O mundo está podre. O mundo está escandalosamente podre. O mundo está tão putrefacto e nós já estamos tão putrefactos que nós não conseguimos cheirar o cheiro da putrefação do mundo. Para nós é um cheiro natural. Então parece que Jesus falhou. Mas quando eu analiso este livro, eu vou perceber que afinal Jesus não falhou. Eu vou perceber que afinal existe um propósito para o decorrer da história e do mundo. Está-me a entender agora? Este livro não é maravilhoso? Nós não vamos entender mais, assim Deus o permita. Então, o propósito da revelação é o de mostrar para nós o sentido da história. O propósito da revelação de Jesus Cristo é para eu perceber qual o sentido que Deus tem para a história. Embora pareça que tudo está mal, afinal, aquilo que eu estou vendo não é aquilo que é a realidade. Percebeu agora melhor assim? Então, o primeiro estilo, revelação. O segundo estilo, visão. Verso 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Mas espera aí, João viu a palavra. Então, mas as palavras também se veem. Não é o que está escrito? O qual João atestou, ele viu, ele percebeu, ele compreendeu, ele foi testemunha da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Qual é o testemunho de Jesus Cristo? É a sua glorificação, a sua conquista na glória, tudo, quanto a tudo o que viu. João viu a palavra. Por isso é que eu comecei a semana passada dizendo que este livro tem que ser ouvido para que nós, na nossa imaginação, vermos a palavra que está sendo falada. Foi isso que aconteceu a João. Porquê? Primeiro, antes que lhe diga, o verbo ver aparece cerca de 40 vezes neste livro.
Mas por que ver e não ouvir? Não é mais fácil ouvir? A gente fecha os olhos e ouve. Porque muitas vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras. A imagem fica fotografada na nossa mente. Por exemplo, eu sei que há pessoas que gostam de estar a ouvir de olhos fechados. Mas se tiver um pregador que gesticula tanto quanto eu, às vezes as pessoas aprendem mais com os gestos do que aquilo que vai estar saindo da boca. Por isso aqui o Apocalipse é ver. Ver. E, por outro lado, para um povo que estava em sofrimento, como era o caso deste povo, por isso é que é muito importante o contexto da história bíblica, eles estavam sofrendo perseguição, eles estavam sofrendo mortes, eles viviam em cavernas, eles cultuavam debaixo da terra, eles faziam cultos secretos fora das vidas, eles abriam buracos no subterrâneo das rochas para aí cultuarem a Deus. E este livro foi-nos entregue a eles, para quando eles o ouvissem, quando ouvissem estas palavras novamente renovadas com um outro estilo literário, claro, mas quando eles ouvissem, eles vissem o poder da palavra de Deus, a glória de Deus. Para este povo, as imagens eram mais de palavras. Mas agora, olha, pastor, o que é que eles viam? Que imagens é que batia naquelas mentes? Para eles ficarem esperançados, para eles ficarem renovados, para eles ficarem aptos para continuar. O que é que eles viam? A força de Jesus. A beleza de Jesus. O poder de Jesus. A majestade de Jesus. Era isso é que lhes trazia esperança. E é isto é que nos deve trazer esperança a nós hoje. Porque, amados irmãos, convenhamos, e sejamos pelo menos uma vez na vida honestos. A Igreja hoje de Cristo, ele não observa a força de Cristo, ele não observa a beleza da obra de Cristo, do amor de Cristo, do sacrifício de Cristo. Ele não quer saber do poder de Cristo em cada vida, o poder transformador de cada vida, só quer saber o poder miraculoso, o poder feiticeiro. Agora o poder de vida, de dar vida, o poder de alimentar uma vida com o pão que desce do céu, o poder de matar a sede a uma vida com a água viva que é o Espírito Santo, a Igreja aí não quer saber. E muito menos se importa com a majestade de Cristo. Aliás, porque a majestade de Cristo não. Eu na Igreja quem é o rei sou eu. Aliás, eu andei em igrejas que eles intitulavam: tu és rei sacerdote. Tu és um deusinho em ponto pequeno. Tu és um santo maior que todos os anjos. Eu aprendi isso quando era mais novo. Mas também aprendi que importa que eu diminua para que ele cresça. Eu também aprendi que importa que eu seja um bichinho de Jacó, uma lagarta, uma larva, para que eu possa crescer em poder, em beleza e em glória na minha vida. Mas para ser assim, para eu conseguir analisar, ver estas coisas todas, eu tenho que descer. Eu tenho que descer. A força, a beleza, o poder, a majestade de Cristo e tudo, a glória, a soberania, a sapiência de Cristo, ela nos deve causar esperança. Não tristeza. Não assombramento. Não ficar tão medroso que já não durmo de noite. Eu não posso, pastor, eu não posso ler o Apocalipse à noite, tenho que ler de manhãzinha, porque eu depois vou sonhar com isto tudo. Sonhe, meu irmão. Sonhe com a beleza de Cristo, sonhe com a força de Cristo, sonhe com a majestade de Cristo. Este livro não traz medo, a menos que você o leia de forma contrária. A título de curiosidade, eu já estou a caminhar para o final. Dos 22 capítulos deste livro, 70% são referências do Antigo Testamento. Se Deus assim o permitir, você vai conferir comigo
que iremos muitas vezes aqui ao Antigo Testamento para conseguir compreender o livro do Apocalipse, porque o João estava falando aquilo que já tinha sido dito. Nada existe de novo neste livro. Não há nada enigmático, não há nada de segredo. Tudo já tinha sido falado. E tudo precisava agora ser lembrado de uma outra forma, de uma forma que trouxesse esperança para aquele povo que estava em sofrimento. Mas o terceiro estilo com que este livro foi dado foi em estilo de profecia. Verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Profecia é esta profecia. Este livro é um livro profético. Mas agora perceba. Para eu entender que tipo de profecia é esta, eu tenho que saber o que é uma profecia bíblica. Porque profecia bíblica é tudo menos de eu dizer: Deus mandou-me falar que tu amanhã vais ter um carro novo. Isso é treta. Isso é estupidez. Profecia bíblica não é nada disso. Quando os profetas falavam ao povo de Israel, eles não estavam querendo dizer uma previsão futura. Ou não só uma previsão futura. Porque muitas das profecias que o Isaías falou, Ezequiel, Jeremias, Daniel, ainda não aconteceram. Irão acontecer um dia, ao longo da história. Então, uma profecia bíblica não é essencialmente uma previsão de futuro. Não leia as profecias bíblicas como querendo adivinhar o futuro. Isso é abominação a Deus. Isso é espírito demoníaco. A profecia bíblica é eu olhar o futuro à luz de como eu devo viver o aqui e o agora. A profecia bíblica, mais do que uma previsão, é uma exortação, é uma advertência. Quando Deus fala ao profeta e diz: eu irei enviá-los para o cativeiro 70 anos, para você perceber o que é uma profecia bíblica. Deus fala ao profeta: eu irei enviar o povo 70 anos para o cativeiro, se não se arrependerem, se continuarem na idolatria. O que é que o povo devia ter feito? Recuar, se arrependerem, e já não aconteceria o cativeiro. Então a profecia bíblica é assim: se não mudares de vida, o que vai acontecer é aquilo. Isso é uma profecia bíblica. A profecia diz: assim diz o Senhor, à luz do que virá, viva a tua vida hoje. Por outras palavras, se não queres ser condenado, muda de vida. Se queres ser glorificado, continua como estás. Está a perceber? Isto é uma profecia. Não tem nada a ver com previsão, não só. A profecia é uma exortação para se viver uma vida santa no presente com olhos no futuro. Ou seja, não me querendo me adiantar muito, porque vocês já estão aí todos com os olhos evitados, mas a profecia do Apocalipse, ela apresenta-me vários cenários bastante assombradores. Mas como é que eu vivo esses cenários? Em santificação. Como assim, pastor? Eu não percebo. Se eu for santo, esses cenários não me atingem. Eles vão atingir alguém, mas não eu. Porque eu ando nos caminhos de Deus, eu quero obedecer só a Deus, eu amo mais do que tudo da minha vida, até tudo o meu sangue, a Cristo. Portanto, nesta vida que eu estou vivendo, uma vida de santificação, uma vida santa, esses cenários não me atingem. É assim que eu tenho que viver o Apocalipse. Abra comigo aí rapidamente 1 Pedro 4. É umas páginas atrás. 1 Pedro 4, verso 7. O que é viver uma vida santa? O que é viver uma vida descansada quanto ao que vai vir e ao que há de vir? Ou
às catástrofes e horrores do Apocalipse. O que é isso, uma vida santa, pastor? Vamos ler o apóstolo Pedro, o que é que ele diz. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 em diante, diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. O que é que ele está falando, meus amados irmãos? Do Apocalipse, do final, da segunda vida de Cristo, do julgamento. Como vocês sabem que o fim está próximo, está aí, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio dos séculos. Amém. Então é assim que eu tenho que viver, meu amado irmão. Faça a profecia. É uma vida de santidade. É uma vida de amor ao próximo. É uma vida de entreajuda dos irmãos. É chorar com quem chora, é rir com quem ri. É eu negar a mim mesmo e dar-me aos outros. Com certeza que o Apocalipse não vai cair em cima de mim. Com certeza que as tais histórias mirabolantes e ficcionistas não me dizem nada, porque eu já estou com Cristo. Ele venceu e venci também. Ele conquistou a coroa da glória, eu vou conquistar também. Ele próprio diz: aquele que vencer, eu lhe darei a coroa da glória. Vencer o quê? Os problemas da vida, os ambientes do mundo, viver uma vida de santidade. Aquele que vencer, aquele que viver como eu lhe darei a coroa da glória. Essa é a mensagem do Apocalipse. E por último, só para dizer que a profecia não serve para nos amedrontar, mas para estarmos alerta. Alerta quanto à nossa vida e alerta a quanto tudo nos rodeia. Por último, ela vem em termos de carta. E se nós vimos aí no verso 4, diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Como é que Paulo está começando a se dirigir às igrejas? Como uma carta. Exatamente como Judas, se vocês mudarem a folha para trás, olha aqui, Judas, no verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Judas está começando uma carta a quem? Aos amados, aos chamados. E ele se identifica. Portanto, isto é uma carta. E João está começando no verso 4. Às 7 igrejas que se encontram na Ásia, por aí fora. Portanto, ele começou com uma carta, e agora veja, capítulo 22. Verso 21. O último versículo. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Isto é a doxologia, chamada doxologia das cartas bíblicas. Ele começa se identificando e endereçando estas palavras, as palavras da profecia, portanto em jeito de carta, e ele depois termina como todos os outros apóstolos terminavam as suas cartas. Principalmente o Paulo fazia mais vezes isto, com a bênção apostólica. Então, por isso, por causa destes 4 estilos, revelação, visão, profecia, agora a carta, nós precisamos mais do que tudo entender o contexto histórico da Igreja para que o livro foi escrito. Lá no primeiro século. E juntamente com o contexto histórico do tempo lá no primeiro século, nós temos que olhar o contexto histórico agora no século XXI. E nós vamos reparar que não é muito diferente. Embora sejam de culturas, línguas, povos, nações, são diferentes, mas o contexto bíblico, histórico bíblico da Igreja atual é
é a mesma que lá nas 7 igrejas da Ásia. Porquê? Por causa das perseguições e por causa do sofrimento dos cristãos. E por incrível que pareça, eu estava escrevendo isto, eu não escrevi, mas eu vou falar. Por incrível que pareça, o povo estava perseguido pelo Império Romano, estava sendo perseguido pelo Império Romano e estava sendo perseguido pelos judeus. Os judeus que não se tornaram cristãos eram denunciantes. Vários homens denunciavam as suas esposas, os seus filhos, várias mulheres denunciavam os seus maridos, porque não se queriam cristianizar. E hoje, muitas vezes nós estamos perseguidos por aqueles que nos são mais próximos. Ora a nossa família, ora os nossos irmãos da igreja, ora muitas vezes por causa de falsos ensinamentos e de falsas doutrinas que nos levam à perseguição. Portanto, os contextos não são muito diferentes. E é por isso que nós temos que olhar para isto e não podemos separar os contextos. Não podemos ler este livro como uma história de ficção científica. Porque este livro é um livro da vida. Se assim não fosse, Jesus não teria terminado da maneira como terminou a João. Olhem através do capítulo 22. Isto é Jesus a falar, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os fazeres escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Porquê? Porque este livro é um livro da vida. E se você não olha para este livro como um livro da vida, você continua morto, infeliz, triste, amargurado, sem esperança, sem nada que brilhe ao fundo para que você se inspire e se esperanceie. Este livro do Apocalipse também nos traz uma promessa. É, pastor? É. E nós estamos estudando o que é este livro. Que livro é este? Você lembra-se? Portanto, nós quando lermos este livro, nós temos que também colocar na nossa mente e no nosso coração que existe uma promessa neste livro para nós. Em primeiro lugar, para fechar esta mensagem de hoje, este livro é sobre uma pessoa, Cristo Jesus, aquele que venceu e foi glorificado, aquele que está sentado à direita de Deus, aquele que tomou sobre si o poder do nome, o poder sobre o mundo, o poder sobre as nações. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabendo que este livro é sobre a pessoa, ele tem um propósito de projetar a soberania de Deus na história e no mundo. Este livro obedece a um procedimento singular, ao contrário dos outros livros. Ele foi escrito e dado pelos quatro estilos diferentes com que Deus se manifesta e se revela ao seu povo. Revelação, visão, profecia e carta. Mas faça isto, qual é a promessa? Qual é a promessa que este livro contém? Pastor, as ruas de ouro, os muros de cristal. Não é nada. Este livro está falando aqui e agora. Porque quando Cristo se revelar, quando Cristo se vier a arrebatar a sua igreja, aí sim nós vamos ver os novos céus e nova terra. Mas este livro não está falando essencialmente dos novos céus e nova terra, nem da nova de Jerusalém, nem se a nova cidade vai cair sobre Jerusalém ou se cai sobre Nova Iorque. Isso a mim não interessa. O que me interessa a mim é a promessa que está transcrita no livro para mim. E qual é a promessa? É produzir nos corações dos crentes piedosos a alegria de Deus, independentemente daquilo que você esteja sofrendo ou esteja passando. Independentemente seja na cama no hospital. Independentemente se o médico já lhe deu só 3 meses de vida por causa do seu cancro.
Independentemente, você tem que olhar para este livro e receber a promessa que é a alegria de Deus no nosso coração. Diz aí no verso 3, confira comigo. Bem-aventurados aqueles. Que bem-aventurados são estes? Os mesmos bem-aventurados que o Sermão do Monte. Não há das bem-aventuranças. Que palavra bem-aventurada é que João aplicou aqui no grego? Macários. É a mesma palavra de bem-aventurados lá atrás. Macários. Esta expressão macários ou bem-aventurados, ela servia para falar dos deuses gregos. Você já pensou porque é que os deuses gregos eram muito altos, muito grandes? E estavam sempre em cima de uma pedra, fora do espaço normal. Sabe porquê? Porque os deuses gregos eram macários, porque se acreditava que eles estavam muito acima dos problemas da humanidade. O problema humano nunca tocava num Deus daqueles. Por isso é que ele era bem-aventurado, ele era macário, ele estava sobrelevado. Então o que é que Jesus está dizendo aqui? Bem-aventurados, sobrelevados, são vós que leem e escutam as palavras desta profecia. Esta é uma promessa para nós, meu amado irmão. É para mim. Eu não abro mão, você abre? Mas existem condições para esta promessa. O pastor estragou tudo. Não fui eu, meu querido. É a palavra. É por isso é que muitas vezes tira-se texto do contexto, com pretexto de não querer ver o resto. Mas ele diz bem-aventurados. Pois é, mas continua a ler o versículo. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas não escritas, pois o tempo está próximo. Então existem 3 condições para ser bem-aventurado. Quem lê é quem observa. Quem ouve é porque pelo meu ouvir eu consigo ver a palavra na minha mente. E quem guarda é quem obedece e quem vive pela palavra. Faz uma confusão. Uma grande confusão. Como é que pessoas podem dizer que cultuam sozinhas? Os meus cultos são comigo e com Deus. Deus está falando em quem lê, quem ouve e quem guarda. Para isso, para eu usufruir desta promessa, eu tenho que ter quem fala, quem leia, eu tenho que ter quem explique, eu tenho que ter quem ensine. Porque eu não consigo obedecer se eu não for ensinado. Eu não consigo imaginar a palavra se ela não me for explicada por imagens para que eu faça as minhas telas na minha mente. Pronto, mas eu posso ler somente. Mas eu já estou fora da promessa porque elas são 3 condições. Pode sermos bem-aventurados. A título de curiosidade, existem 7 bem-aventuranças, ou 7 vezes a Bíblia, o Apocalipse fala em 7 bem-aventuranças. Bem-aventuranças, perdão. Capítulo 1, verso 3 foi o que nós lemos. Capítulo 4, verso 13. Capítulo 16, verso 15. Capítulo 19, verso 5. Capítulo 20, verso 6. Capítulo 22, verso 7. E capítulo 22, verso 14. São 7 bem-aventuranças descritas. 7 vezes que Jesus fala de macários. Promessa de Deus. O único que consegue dar esta promessa é Deus. Porque só Ele consegue derramar graça. E nós, meus irmãos, nós estamos sedentos de graça. Nós estamos dependentes de graça. Nós nos precisamos de tornar macários, mendigos, rastejando, suplicando a graça de Deus, como aquela mulher lá em Sidom. Só as migalhinhas já me chega assim. Amém, igreja? Deixe-me só escrever aqui uma outra anotação que eu fiz acerca deste livro. Mas, para a frente, Deus o permitir, nós vamos começando a destrinchar as várias partes do livro do Apocalipse. Mas agora foi só uma visão geral acerca do livro, para nós conseguirmos começar a perceber o que é que se vai passar. Deus sabia que o mundo iria de mal a pior. Esta é uma frase que você pode escrever lá no seu Facebook.
Não, pode escrever, pode copiar, que eu não me importo. Deus sabia que o mundo iria de mal a pior. Ele sabia. E então nos deixou a revelação do seu Filho, para nos dar a esperança face às adversidades e com isso sermos inundados com a alegria transcendente da sua graça. Não é bonito aquilo que eu escrevi? Mas isso é que eu estava sentindo quando eu fechei este sermão. Eu não podia fechá-lo sem escrever isto. Só quem lê o Apocalipse desta forma, como sendo a vontade expressa de Deus dar a conhecer aos seus aquilo que Ele quer, aquilo que Ele fez, aquilo que irá fazer. E o porquê? E o por causa de quem? Porque, meu amado irmão, você entenda de uma vez por todas. Você é o presente que o Deus Pai deu a Deus Filho por causa da sua morte na cruz. Você é um presente de Deus que Ele próprio entregou ao Filho. Toma, eis a tua recompensa. É por isso é que você é a noiva de Cristo. Você foi comprado com alto preço. Você custou grande sofrimento. Mas para você entender o desenrolar da história, que não fica só pelo sofrimento, nem pelo preço que Ele pagou. Porque com esse sofrimento e com esse preço que Ele pagou foi o seu sangue. Ele foi glorificado. Ele subiu ao mais alto dos céus. Ele sentou-se no mais sublime trono. E é essa história, meu amado irmão. Esse testemunho que João viu, você tem que conhecer. Mas para isso tem que ler o Apocalipse desta forma. Eu sei que você vai começar a olhar para este livro de uma maneira diferente. Deixa lá os chifres de parte e as 7 cabeças, porque você vai perceber o que é isso. Irá perceber o que é isso. Tudo tem um significado, tudo tem um contexto. E no fim, eu sei, se Deus me deixar viver até ao capítulo 22, você vai se deliciar com este livro da próxima vez que o ler todo, completo. Amém? Que Deus nos ajude e Deus derrame o seu Espírito, para que estas palavras fiquem no nosso coração e nos dê esperança. Porque muitas vezes, meu amado irmão, a esperança é a única coisa que o sustenta nesta vida. E se você já não tem esperança, então você parece um morto-vivo. Você anda cá por andar. Isto foi o que João quis fazer, ou que foi o propósito de João ao escrever este livro para aquele povo lá na Ásia Menor. Foi-lhe dar um novo sentido de viver, independentemente daquilo que estava a passar ao seu redor. Amém? Que Deus nos ajude e ilumine os nossos corações e derrame o seu Espírito para que entendamos todas as palavras desta profecia. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, estou imensamente grato, Senhor, por me teres utilizado para falar ao teu povo, à tua igreja, todo o povo que me está ouvindo agora também, através deste vídeo que está sendo gravado, o qual eu sei, Senhor, tenho a convicta certeza que lhes irá trazer esperança aos seus corações, que lhes irá, Senhor, dar um novo sentido de vida, nos irá apresentar um outro Cristo que nós não conhecíamos, que é o Cristo glorificado, o Cristo vitorioso, aquele que está sentado ao teu lado. Fala connosco, Senhor. Fala connosco através das palavras deste livro, porque é a revelação única, expressa e exclusiva do teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador das nossas almas. Por isso eu te agradeço, meu Deus, e que tudo aquilo que foi falado aqui sirva para te honrar, para te glorificar. Em nome do teu Filho amado Jesus, assim oro, e eu assim acredito. Amém, e que Deus vos abençoe.